dia de cumprir minhas promessas. Falei pra vocês que eu ia falar de papada semana passada, e infelizmente eu não consegui, que foi super corrido, mas agora eu tô aqui com um tempinho livre, então vamos lá, papada. Bom, vocês sempre querem saber se existe algum tratamento milagroso para acabar com a papada. Pra começar, gente, tratamento milagroso não existe. Milagroso é só Deus, milagroso são outras coisas. Tratamento é pra resolver um problema, pra melhorar e pra atenuar uma situação esteticamente desagradável para alguns, que é a papada. Então sim, a gente tem formas de atenuar, mas como eu sempre falo aqui, a palavra acabar, a palavra tudo, a palavra nada e a palavra milagroso em medicina eu não uso. Acho muito perigoso essa palavra. Então, doutora, vamos reformular a pergunta. É possível atenuar, amenizar, melhorar o aspecto da papada? Hoje em dia com high-tech? Com certeza eu vou explicar como. Desde que fique claro que sempre, gente, o resultado depende muito do antes de cada pessoa, depende de pessoa para pessoa, de acordo com o tipo de papada, de acordo com o prévio dela, da condição daquela pele previamente, da condição daquela ossatura previamente, da condição se a pessoa tem ou não tem sobrepeso, se a papada dela é de flacidez, é de gordura ou é mista. Deixando esses pequenos poréns antes claros, agora vamos falar sobre a papada. Então, gente, a papada, ela pode ser consequência tanto de uma gordura que a gente acumula aqui embaixo, quando ela é um papo de gordura, como ela pode também ser consequência ou da perda de colágeno da pele, ou até, né, das próprias alterações ósseas que acontecem durante o envelhecimento e também da formação óssea de cada um. Então, para quem quiser entender mais sobre a formação óssea e sobre como o osso impacta muito no envelhecimento, sobre como acontece o de envelhecimento, ele é um processo que tem a ver com pele, com a gordura embaixo da pele, com os músculos que estão embaixo dessa gordura e com o osso. Então, gente, com o tempo, geralmente a partir dos 25 anos, a gente começa a diminuir tanto a nossa produção de colágeno natural, depois a gente faz artificial, e a nossa pele acaba aos 30 sentindo muito essa coisa que começou com 25, mais aceleradamente. E a partir dos 30, não só a gente não produz mais natural, como a gente aumenta a nossa degradação em mais ou menos 10% a cada década que passa. Ou seja, a cada década, tá? A gente envelhece apenas 10% mais rápido. Eu, que no fim da semana faço 33 aninhos, já tô envelhecendo 3% mais rápido do que eu envelheci aos 30. Essa é a triste matemática do colágeno. Então, quando a nossa pele começa a perder colágeno, nessa região daqui, além da gente perder a reação da gravidade, que puxa tudo para baixo, em alguns casos, a pele começa a acumular aqui embaixo. E aí, a pessoa é magra, mas ela tem uma papadinha por flacidez. Existem também pessoas que estruturalmente não têm muito queixo ou que perderam com a idade, porque a cada década que passa, além de colágeno, a gente perde osso, perde estrutura óssea, perde gordura do rosto. E o que acontece, gente? Quando a gente vai perdendo esse contorno aqui e quando a gente ou não tem esse queixinho aqui projetado pra frente, me puxa, ó, eu tenho meu queixinho projetado pra frente. Tem gente que não tem essa projeção de queixo e tem gente que não tem esse contorno aqui. E tem gente que vai perdendo com a idade, como é comum em qualquer processo de envelhecimento. Então, o que acontece? Essa pele sobra. Então, fica uma papada, excesso de pele. Então, a gente tem que avaliar cada papada. Porque quando a pessoa ou não tem queixo ou não tem contorno bem definido, a primeira coisa que a gente faz é refazer a estrutura aqui e aqui para esticar essa pele que tá sobrando aqui. Em relação a quando a gente projeta o queixo ou quando a gente cola e marca a mandíbula, tá? Esses procedimentos a gente pode fazer com vários tipos de produtos injetáveis. São procedimentos que, assim, são feitos em meia hora, 1 hora no máximo. Bem tranquilo, essa região é um pouquinho mais doloridinha, essa aqui é super tranquila. Claro, né, como qualquer injetável, sempre pode ficar roxo, sempre pode inchar nas primeiras semanas, mas o resultado fica muito legal, porque quando a gente repõe estrutura, a gente estica a pele. Então, falando em papada por flacidez ou por perda de estrutura, o primeiro passo é sempre refazer a estrutura. Então, a gente reconstrói a estrutura aqui, reconstrói a estrutura aqui, reconstrói a estrutura aqui, pra puxar e tirar essa pele. Agora, como eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho indicação, se eu tenho ou se eu não tenho estrutura? Gente, só se você for um bom dermato ou um bom cirurgião plástico. Se não for esse o caso, aí você vai no seu bom dermato ou bom cirurgião plástico, porque ele tem que te avaliar, ele tem que ver a sua estrutura óssea e ver se você tem ou não tem indicação. Além disso, né, dessa questão estrutural, de repor as estruturas, quando a pele fica flácida, o que é flacidez? Flacidez, quem tem filho, aperta seu filho. Você vê que a pele da criança não sai do lugar, você puxa, ela não vai pra lugar nenhum. A pele que começa a perder colágeno, você estica, parece um queijo de fondue de queijo, vai até a lua e volta aquele excesso de pele. Então, o que a gente tem que fazer basicamente para tratar a flacidez? A gente tem que encolher aquela pele, fazer ela voltar a ter resistência, fazer ela voltar a eu puxar e ela ficar firme ali no lugar.
Para isso, obviamente, depende do grau da flacidez e da genética de cada paciente, além da idade de cada paciente. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Qual é o melhor? O melhor para flacidez dessa região depende do seu caso, depende do seu antes, depende da sua idade, depende da sua genética e depende do quanto você quer melhorar. Porque a gente consegue melhorar a flacidez em 30%, ou em 50%, ou em no máximo 80%. Em geral, eu gosto muito de associar tratamentos, porque eu acho que o resultado é bem melhor. Além de quando a gente associa tratamentos, a gente associa áreas adjacentes, a gente consegue um tightening. O que é tightening? É a pele voltar. Quando a gente trata a área do problema aqui, mas junto à área complementar, a pele estica mais como um todo. Então, o tightening é muito maior e o resultado para flacidez é melhor. O que eu uso? Eu uso bioestimulador de colágeno, que pode ser essa região. Eu gosto bastante da hidroxiapatita. Eu uso bastante ultrassom microfocado, que é aquele aparelho padrão ouro para tratar flacidez. Eu uso muito radiofrequência também. Ai, doutora, mas eu fiz ultrassom microfocado, eu fiz radiofrequência, não ajudou, não melhorou nada. Então, gente, calma, tem 3 coisas aí acontecendo. Primeiro, como eu sempre falo, ultrassom microfocado, radiofrequência é o nome da tecnologia. Existem diversas máquinas. E além de existirem diversas, como eu sempre digo, existe do Fusca ao Ferrari, as tecnologias, né? Existem mais modernas, menos modernas, mais ou menos eficazes. Além disso, gente, o mais importante é o piloto. Você pode ter o melhor avião do mundo, se você der para um piloto péssimo, vai dar ruim. Se der para um piloto inexperiente, você não vai ter o mesmo resultado do que se você der um avião fuleiro de 60 anos atrás por um mega piloto. Então, assim, o resultado depende de quem aplica, depende da tecnologia usada, depende se a indicação foi bem feita ou não, depende de como foi feita a avaliação da melhora. Porque, assim, você vai mudando todo dia. Quando a gente começa a produzir colágeno, seja com máquina ou com bioestimulador, o resultado é dia após dia o resultado costuma vir 15 a 30 dias, às vezes até 3 meses depois. Só que como foi ficando melhor dia após dia e a melhora é gradual, lenta, tem muito paciente que fala assim, achei que não mudou nada, achei que assim não fez nenhuma diferença. Aí ele vê a foto do antes. Tá, olha, o que vai acontecer vai ser que essa pele que tava indo até a lua agora vai voltar menos. Quando você sorri, formava bolsinha, sei lá, se for em outra região no olho, por excesso de pele, agora forma menos, porque você tem menos pele. Importante para avaliar resultado, tá alinhado a cabeça do médico e a cabeça do paciente. O médico precisa explicar para o paciente o que ele vai ter de resultado para ele escolher se ele vai querer ou não. E o paciente precisa entender que a mudança é dia após dia. Agora eu vou falar para você. Se você fez uma tecnologia boa, bem indicada, com um bom dermato, um bom plástico, não tem como não ter feito efeito, mas não tem como mesmo. Coloco aqui a minha mãozinha no fogo para vocês. Então, gente, precisa realmente ter essa relação com o paciente para você entender o que esperar, para você entender o que vai ser o resultado e precisa ter essa avaliação. E não pode esquecer como era antes, porque o paciente adora esquecer como era antes e falar que não melhorou. Aí você vai lá e mostra pra ele a foto do antes e ele fala, nossa, eu era assim. Voltando, gente, para flacidez dessa região, eu gosto bastante de radiofrequência, de ultrassom microfocado, de bioestimuladores injetáveis, refazer a estrutura e, por último, a gordura. Porque aí tem gente também que tem papada de gordura, que não é nem de flacidez e nem de falta de estrutura. Aí, nesse caso, quando a papada é por acúmulo de gordura nessa região daqui, aí a gente tem que tratar essa gordurinha e tratar sempre a flacidez junto, porque toda vez que você tem uma gordurinha e você tira a gordurinha, acaba acontecendo excesso de pele. Então tem isso para gordura nessa região. Eu gosto muito de associar laser com radiofrequência com injeção de ativos que destroem a celulinha de gordura. Então assim, é bem legal. É um combo bem poderoso, bem legal. A gente consegue melhorar a papada de gordura em mais ou menos 50% a 80% com essa associação. E o resultado depende do antes. Então, assim, quando a gente fala mais ou menos, porque a maioria das pessoas responde de um jeito, mas sempre vai ter um que vai responder mais e um que vai responder menos, né? Não é uma ciência exata. Gente, número de sessões, no caso da gordura, né? Do aparelho de laser, com o aparelho de radiofrequência, com a injeção que derrete a gordura localizada, depende da idade, do caso, da quantidade de gordura. Varia em geral de 4 a 8 sessões. Como eu falei, gente, medicina não é uma ciência exata. Eu tenho paciente que faz 2 sessões e já some 60%, 70%. Eu tenho paciente que eu programei 4 e tem que fazer 6 porque ele respondeu menos do que era o esperado. Então, assim, por isso que é importante conversar com o seu médico, entender as suas expectativas e sempre procurar um bom dermato, porque o maior segredo para o resultado ser bom é, primeiro, a comunicação entre o médico e o paciente ser boa e o paciente entender o que esperar.
E a segunda coisa é o diagnóstico. O tratamento certo depende demais do diagnóstico. Que não adianta, não tem receita de bolo, porque não adianta, sem examinar, sem um exame bem feito, para você diagnosticar se aquela papada é por falta de estrutura, por flacidez ou por gordura, não tem como descobrir qual que é o melhor combo de tratamento. Por isso, quando vocês falam assim, doutora, qual a melhor opção para o tratamento da papada, a melhor opção para você é aquela que o seu dermato te orientou e te indicou. Então, gente, outro tema que eu tô devendo é sardas. Eu vou tentar falar amanhã de sardas e mandem as dúvidas por aqui. Se eu não conseguir amanhã, eu falo quinta ou eu falo sexta. Eu dou um jeito de falar ainda essa semana, eu vou tentar. Então, vão mandando as dúvidas, que assim que eu tiver um tempinho eu volto pra dar derma dicas pra vocês. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas.